Imagine acordar um dia e perceber que a disciplina que você acreditava ser sua maior força está, na verdade, silenciosamente roubando sua vida. Este é o lado sombrio que ninguém te contou. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem um like se essa aula valeu seu tempo. Comentem de onde estão assistindo, sua cidade e país, e se entenderam o jogo do poder. Vamos ao conteúdo. Você acorda às 5h17 da manhã, antes mesmo do despertador tocar. Seus olhos se abrem com a precisão de um soldado em missão. O quarto ainda está escuro, mas sua mente já está em movimento, revisando a lista de tarefas do dia. Treino, leitura, trabalho, estudo, metas, disciplina. Sempre disciplina. Você não falha. Não pode falhar. Seus pés tocam o chão frio enquanto repete mentalmente as regras que o mantêm afiado, sem desculpas, sem fraqueza, sem piedade, especialmente de si mesmo. Você é a máquina que construiu peça por peça, através de anos de rigidez implacável. Sua vida é um monumento ao autocontrole. Mas então, no silêncio pré-alvorecer, enquanto o mundo ainda dorme, algo sussurra no fundo da sua mente. Uma voz tão fraca que você quase a confunde com o vento. E se tudo isso for uma mentira? Você a ignora, é claro. Afinal, fraquezas são para os fracos. Mas e se essa voz estiver certa? A disciplina é o mantra sagrado da era moderna. Ela é celebrada em livros de autoajuda, discursos motivacionais, posts de LinkedIn e vídeos de rotinas matinais de bilionários. Ela veste o manto da virtude, como se fosse a única ponte entre o homem comum e a grandeza. Mas e se essa mesma disciplina que você acredita estar moldando seu caráter estiver, na verdade, corroendo sua alma? Aqui está o paradoxo. A disciplina, quando elevada a dogma, não constrói, ela aprisiona. Ela se transforma em uma cela invisível, onde você é ao mesmo tempo carcereiro e prisioneiro. Você se orgulha de sua força de vontade, mas não percebe que ela está sendo usada contra você, não por um tirano externo, mas pela própria ideia de que você nunca é bom o suficiente. Pense nos exemplos ao seu redor. O hustler que trabalha 80 horas por semana, mas não consegue mais sentir prazer em nada, só no próximo marco, na próxima conquista que nunca chega. O atleta que se machuca, mas insiste em treinar, porque parar é sinônimo de fracasso, mesmo que isso destrua seu corpo. O estudante que dorme 4 horas por noite, decorando fórmulas como um mártir da produtividade, enquanto sua criatividade e curiosidade morrem lentamente. Eles são elogiados, eles são imitados, eles são doentes. Por quê? Porque a disciplina, quando divorciada da sabedoria, se torna uma ferramenta de autoopressão. Ela não serve mais a você, você serve a ela. E o pior, você nem percebe. Maquiavel, o estrategista frio que desvendou os jogos de poder, diria: o príncipe deve parecer virtuoso, mas nunca ser escravo da virtude. Traduzindo, até as qualidades mais nobres podem se tornar armas contra você se forem seguidas cegamente. Você acredita que está no controle, mas e se estiver apenas reproduzindo um script, escrito por outros? Uma cultura que confunde sofrimento com nobreza e exaustão com propósito. E agora, a pergunta mais perigosa de todas: o que você está sacrificando no altar da disciplina? E será que vale a pena? A disciplina tornou-se uma religião secular. Seus mandamentos são claros: domine-se, negue-se, supere-se. Seus sacerdotes são gurus da produtividade, coaches de desempenho e algoritmos que premiam a consistência obsessiva. Seus fiéis, pessoas como você, que acreditam estar seguindo um caminho de excelência, mas que, na verdade, estão adorando um Deus que devora seu tempo, sua saúde e sua humanidade. Por que isso acontece? 1. A tirania do dever ser. Jungiano Carl Jung alertou sobre a sombra, o lado reprimido da psique que, quando ignorado, se manifesta como autossabotagem, ansiedade ou vazio existencial. A disciplina excessiva muitas vezes esmaga a sombra sob a ilusão de controle. Você se torna um estranho para si mesmo, um general comandando um exército de emoções que não ousa enfrentar. Exemplo: o workaholic que se orgulha de nunca faltar ao trabalho, mas não percebe que sua força é apenas medo disfarçado, medo de olhar para o casamento, que desmorona, da solidão que cresce, da vida que escorre entre os dedos enquanto ele conta horas produtivas. 2. A vontade de poder nietzschiana distorcida. Nietzsche falou da vontade de poder, o impulso humano de expansão, criação e domínio sobre si mesmo. Mas e quando essa vontade é sequestrada por uma cultura que reduz,
poder à produtividade, você não está mais se superando. Está apenas obedecendo a um script escrito por terceiros. Nas redes sociais isso é claro. Pessoas treinam para maratonas não por paixão, mas para postar a foto da medalha. Estudam línguas não por curiosidade, mas para ostentar no LinkedIn. A disciplina aqui não é autêntica, é performática. E performance sem substância é apenas escravidão com aplausos. 3. O jogo de Maquiavel. Quando a virtude vira fraqueza, Maquiavel sabia que virtudes podem ser armadilhas se aplicadas sem contexto. Ser disciplinado o tempo todo não é força, é ingenuidade. Pense. O chefe que nunca delega porque precisa manter o controle está, na verdade, sufocando seu time e sua própria escalabilidade. O artista que segue rigidamente técnicas consagradas e nunca arrisca algo novo está apenas copiando, não criando. A verdadeira maestria não está na obediência cega, mas na sabedoria de saber quando quebrar as regras. 4. A armadilha da dopamina moderna vivemos. Na era da disciplina gamificada. Aplicativos que transformam vida em pontos, redes sociais que recompensam consistência vazia, culturas corporativas que glorificam o grind. Seu cérebro é sequestrado por uma busca doentia por recompensas externas, e você chama isso de autodisciplina. Mas onde está sua vontade nisso tudo? Onde está o prazer? Onde está a vida? Você acredita que está no comando porque cumpre cronogramas. Mas e se estiver apenas reagindo a estímulos como um rato em um labirinto, pressionando a alavanca da produtividade em troca de migalhas de validação? A pergunta que não quer calar. O que é pior? Falhar em seus objetivos, ou alcançá-los e perceber que eles nunca foram realmente seus? As consequências invisíveis. Você já parou para observar o que acontece quando uma árvore cresce dentro de um vaso pequeno demais? Primeiro, suas raízes se dobram, se contorcem, se adaptam ao espaço limitado. Depois, mesmo que a planta pareça saudável por fora, seu crescimento interno está distorcido, preso. E por fim, quando ela finalmente quebra o vaso, não é por força, mas por desespero. Assim é a mente humana sob o jugo da disciplina desequilibrada. 1. A morte da espontaneidade. Você já não sabe mais o que quer, só sabe o que deve fazer. A disciplina mal compreendida sufoca a intuição, o impulso criativo, aquele momento de puro êxtase em que você faz algo não porque precisa, mas porque sente. O pianista que só toca escalas perfeitas, mas nunca se permite improvisar. O escritor que segue rigidamente manuais de roteiro, mas nunca descobre sua própria voz. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, escreveu: entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolha e nossa liberdade. Mas e quando você treina tanto para responder, que esquece como escolher? 2. A ditadura da eficiência. Vivemos a era da tirania do útil. Se algo não é produtivo, é descartável. Se um hábito não entrega resultados, é inútil. Mas e os momentos que não servem para nada além de serem belos? O cafezinho sem propósito, a caminhada sem contagem de passos, a conversa que não vira networking. O filósofo alemão Theodor Adorno alertou: a razão instrumental reduz tudo a meios para fins, até que a própria vida se torne um meio vazio. Em outras palavras, quando tudo precisa ter um porquê, nada mais tem um significado. 3. A patologização do descanso. Descansar virou pecado. Dormir o suficiente é preguiça. Tirar um dia para não fazer nada é perda de tempo. Mas aqui está o segredo sujo que ninguém conta. O ócio não é o oposto da produtividade. É seu ingrediente secreto. Foi em momentos de aparente indisciplina que Einstein teve seus insights mais brilhantes, enquanto trabalhava num escritório de patentes, longe da academia. Kafka escreveu suas obras-primas, enquanto desperdiçava noites em insônia criativa. O cérebro não é uma máquina, é um ecossistema, e ecossistemas precisam de estações de dormência para florescer. 4. A grande ironia. Quanto mais controlamos, menos. Vivemos estudos em neurociência mostram algo perturbador. Pessoas obcecadas por controle tendem a sofrer mais com ansiedade e depressão. Por quê? Porque a vida é caótica. Porque amor, arte e revolução não nascem de planilhas. Porque, como escreveu Sartre, o inferno são os outros, mas também pode ser a gente mesmo, quando nos tornamos nossos próprios carcereiros. O despertar que espera por você
Há uma pergunta que assombra quem começa a enxergar essa armadilha. Se eu não sou minha disciplina, então quem sou eu? A resposta pode aterrorizar ou libertar. Como se libertar? O sistema operacional da sua mente foi infectado. Você baixou sem questionar um programa chamado Disciplina e Virtude, e ele vem silenciosamente corrompendo seus arquivos mais importantes, sua curiosidade, sua paixão, seu direito ao caos criativo. Mas há um antídoto. 1. O poder da desobediência. Estratégia Maquiavel revisitado. Maquiavel não defendia a obediência cega. Ele estudava quando e como quebrar as regras. Faça este exercício. Liste 3 regras sagradas. Da sua rotina, esgar nunca pular o treino. Ler 50 páginas por dia. Agora quebre uma delas de propósito, não por preguiça, mas como experimento de libertação. Observe, o mundo acabou? Você se sente mais leve ou mais ansioso? Quem você está tentando provar algo e por quê? Como Nietzsche disse, você deve ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. 2. Da disciplina. Externa para a ritualização ancestral tribos. Antigas não tinham disciplina, tinham ritmos. Os caçadores-coletores trabalhavam 15 e 20 horas semanais. Antropólogo Marshall Sahlins. Artistas renascentistas alternavam entre frenesi criativo e ócio prolongado. Experimente trocar cronograma rígido, tempo sagrado, Winners 2 de foco profundo, depois 1 hora de caminhada sem celular, metas smart, estações do ano pessoais. Eis um inverno de descanso após um outono de alta produtividade. 3. A arte da autossabotagem. Produtiva. O psicólogo Carl Rogers descobriu: terapias mais efetivas ocorriam quando pacientes desobedeciam o terapeuta. Aplique isso a si mesmo. Programe um dia de preguiça e com alarme e tudo. Tenha um caderno de ideias proibidas, onde anota tudo que é improdutivo mas te fascina. Paradoxalmente, é nesses espaços de rebelião controlada que insights revolucionários nascem. 4. Reaprenda a linguagem do desejo. Você foi treinado para perguntar: isso é produtivo? A pergunta proibida é: isso me dá prazer? Não o prazer raso do scroll infinito, mas aquele que faz o tempo desaparecer, flow state. Te deixa com frio na barriga. Sabe horrivelmente bem mesmo que não leve a lugar nenhum. Como escreveu o poeta Charles Bukowski: encontre o que você ama e deixe que isso te mate. O limiar da revolução pessoal. Há um momento em que você percebe: a verdadeira disciplina não é seguir regras, é ter coragem de escolher quais merecem ser seguidas. E isso muda tudo. A verdade final. A realização mais poderosa. O despertador toca, mas desta vez, algo é diferente. Você não pula imediatamente para a rotina. Não consulta a lista de tarefas. Não se culpa por mais 5 minutos de travesseiro. Há um silêncio novo dentro de você. E nele, a revelação mais perigosa e libertadora de todas. A grande mentira da disciplina. Você não estava se tornando disciplinado. Estava se tornando obediente. Obediente a um sistema que troca saúde por produtividade, troca criatividade por consistência, troca vida por resultados. Mas aqui está o segredo que quebrará suas correntes. A verdadeira disciplina não é sobre controle, é sobre alinhamento. 1. O paradoxo maquiavélico. Final Maquiavel errou em um ponto. Ele achou que o poder vinha da manipulação de regras, mas o poder supremo vem de redefinir as regras. Exemplos: Einstein rebelou-se contra a física newtoniana disciplinada de sua época. Steve Jobs ignorou pesquisas de mercado, que pediam produtos seguros. E você? Quais verdades disciplinares você precisa não seguir para encontrar seu caminho? Pois, a neurociência da liberdade. Pesquisas mostram que crianças com horários super rígidos têm menos desenvolvimento criativo. Universidade de Colorado. Empregados com autonomia são 43% mais produtivos. MIT. Seu cérebro não foi feito para ser um soldado. Foi feito para ser um explorador. 3. O único hábito que realmente importa. Todos os gurus falam em hábitos atômicos, mas esquecem o hábito mais nuclear de todos. O hábito de se perguntar, todo dia: estou seguindo isso por medo ou por amor? Quem eu seria se ninguém estivesse me julgando? Que tipo de vida me faria não precisar de férias? 4. O fim da guerra. Você passou a vida achando que disciplina e liberdade eram opostos. Elas não são. A verdadeira disciplina é a coragem de
Dizer não ao que esgota sua alma, dizer sim ao que faz seu coração bater mais forte, confiar no caos criativo tanto quanto no controle. Como escreveu o filósofo Alan Watts, o único modo de fazer sentido da mudança é mergulhar nela, seguir seu movimento e entrar na dança. O amanhecer depois do despertar. Agora você sabe, disciplina, quando usada sem sabedoria, é apenas medo vestido de virtude. Mas quando realinhada com sua verdade mais profunda, ela se transforma. De chicote a bússola, de prisão a dança, de obrigação à celebração o sol nasce. E pela primeira vez em anos, talvez na vida, você respira fundo e sente o dia. Em vez de apenas administrá-lo, a questão final não é como ser mais disciplinado. É: que tipo de vida é tão vibrante que ela não precisa de disciplina para ser vivida? E então você começa. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem um like se essa aula valeu seu tempo. Comentem o que acharam sobre a aula ou deixem algum relato pessoal. Até a próxima.